O único projeto de lei discutido pelos vereadores de Farroupilha na sessão legislativa desta terça-feira foi rejeitado pela Câmara Municipal. De autoria do vereador Juliano Balgarten, do PSB, o projeto de lei visava instituir o Dia Municipal em memória das vítimas da Covid-19 em Farroupilha. O autor do projeto de lei defendeu a iniciativa durante sua manifestação na sessão legislativa. De acordo com o vereador Juliano Balgarten, caso tivesse sido aprovado o projeto, ele não traria impactos financeiros aos cofres do município e também não seria incluído no calendário oficial de eventos de Farroupilha. O projeto de lei foi reprovado pelas bancadas do Progressistas, do MDB, do PL e também pela Rede Sustentabilidade. Após a sessão da Câmara de Vereadores, o vereador Juliano Balgarten conversou com a imprensa e disse que não esperava a reprovação do seu projeto de lei pelos vereadores farroupilhenses. Não, sinceramente eu não esperava. Eu sei que cada vereador tem sua crença, tem seus argumentos, tem suas justificativas, mas eu não esperava, de verdade, eu não imaginava, porque o teor do projeto, em si o texto ele é muito simples e o objetivo dele é uma forma muito singela de homenagear as memórias das vítimas que se foram, as famílias, por tudo isso que a gente está vivendo. Eu até me emocionei no meu discurso, eu até acho que foi o discurso mais emocionado que eu fiz e foi algo que partiu do coração, porque a gente está vivendo há 1 ano e pouco num tormento, num caos social, num caos sanitário, que a gente não vê uma luz no fim do túnel e cada vez mais a gente vê pessoas próximas partindo por uma praga, por uma doença que nos afetou, e espero que tenha trazido algumas mensagens, que tenha trazido algum aprendizado, porque muitas vezes a gente não aprende no amor e a pedagogia ensina lá, punitiva na dor. E o objetivo é o quê? Usar 4 de maio, por que 4 de maio? 4 de maio foi o primeiro óbito registrado aqui na nossa cidade e hoje se passam 90 vidas aqui no nosso município que se foram. Então é uma data, dados tristes, onde que jamais se imaginou que passaríamos por isso. Como eu disse, eu respeito todos os vereadores, mas eu fico chateado e lamento, porque talvez para muitos desses que votaram contra o projeto, talvez aquilo não interfira, não tenham vivido uma situação. Teve um colega que relatou que teve e ele interpreta da outra maneira, eu concordo, mas é uma forma de tentar trazer uma esperança com a memória, para lembrar essas pessoas que partiram. E eu, sendo professor de história, historiador, a história nos prova que ela tem que ser exposta, que ela tem que ser lembrada para tentar melhorar a humanidade, lembrada para não esquecer das coisas que cometeram, que aconteceram. Se fôssemos analisar, veríamos que muitas das mortes no Brasil elas poderiam ter sido evitadas se o nosso governo federal, principalmente, tivesse tomado atitudes, tivesse tratado a pandemia com seriedade, de um diplomata, de um chanceler, de um presidente da República. E hoje a gente vê o quê? Vidas que viram apenas estatística. Isso dói para mim. E para mim, não porque o meu projeto foi reprovado, mas acho que era algo tão simples e que fosse ser um afago. Tem tantas outras datas que não tem nem tanta objetividade, representatividade. Por exemplo, temos a data no município do Semana de Ação de Graças, nem faz parte da nossa cultura, é uma cultura norte-americana. Então, faltou um pouquinho de empatia, de votar, de aprovar um projeto para homenagear essas vítimas. E, infelizmente, não sabemos quando a pandemia irá terminar. Vereador, se o projeto tivesse sido aprovado, como seria a celebração desse dia? O que estava no escopo do projeto? Na verdade, é muito simples, né? O passado aqui, o prefeito ia sancionar, não ia ter nenhuma celebração no sentido de palestra, um ato simbólico que marcasse. Seria mais, de fato, um registro na data, para ficar marcado que 4 de maio que começou enfeiar a coisa, que 4 de maio perdemos o nosso primeiro cidadão por conta dessa doença terrível. Então não iria para o calendário de evento oficial, não se celebraria, muito pelo contrário, a data é para
ter uma reflexão pela nossa memória, para manter viva a memória daqueles que partiram. Muitos partiram com falsas promessas que venderam para eles, negando a ciência, negando que o caminho para a saída seria isso. Então isso cabe conscientizar. Então eu faço um apelo para todos que estão nos acompanhando aqui: se cuidem, use máscara, respeite o distanciamento social, higienize as mãos com álcool gel, cuidem da sua saúde, da saúde dos seus familiares. A pandemia não passou, ela é muito séria e ela tem assolado muitas vidas e depende de faixa etária. Não haveria nenhum ato público previsto, nada isso estava no projeto? Nada, nenhum ato público, porque a ideia não era ter nenhum custo, porque nesse momento a gente tem que fazer a otimização dos recursos, mas para marcar, para chegar no dia 4 de maio e lembrar, perdemos a nossa primeira vida e aqui começamos a avaliar, refletir o quão nós, seres humanos, falhamos no processo e o quanto nós vemos diversas mazelas sociais que são causadas por falta de políticas públicas, por falta de gerência, por falta de um estado calamitoso, e eu digo na questão macro, nível de Brasil. Então não teria nenhum custo, como eu disse, algo simbólico, simples, mas de coração e para afagar todas essas famílias. Os vereadores que votaram contra não entenderam o projeto? Talvez essa seja uma explicação? Eu acredito que sim, que eles não conseguiram compreender a amplitude e a simplicidade do projeto. E eu até citei na minha justificativa a criação do Museu do Holocausto. Por que se criou o museu? Para lembrar das barbáries, das atrocidades. Há 100 anos atrás, 102 mais preciso, o mundo vivia a gripe espanhola. A gripe espanhola que matou milhões de pessoas no mundo todo. E nós não conseguimos olhar para a história agora, nesse período, e aprender com ela. Aprender para conter, para salvar vidas. Então, o próprio parecer, porque o projeto ele passou por todos os trâmites das comissões, teve o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, parecer favorável da Procuradoria da Casa, então juridicamente tudo certo, e teve o parecer contrário, o próprio da Comissão de Saúde, e no próprio parecer eles se confundiram, porque na análise do objeto da matéria eles diziam que não havia necessidade de incluir no calendário oficial em nenhum momento. A instituição da data falava em calendário oficial, então talvez houve até um equívoco na interpretação do texto do projeto. Votaram contrário ao projeto de lei do vereador Juliano Baumgarten os vereadores do Progressistas, Clarice Baú, Caleb Coelho e Sandro Trevisan, os vereadores do MDB, Eleonora Broilo, Felipe Maioli e Marcelo Broilo, os vereadores do PL, Chico Sutili e Maurício Belaver, e também o vereador da Rede Sustentabilidade, Pastor Davi Almeida. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.